Por isso Jesus Cristo tinha que ser homem, sem deixar de ser Deus, se esvaziando todo dia. Lembramos que não poderia ter havido glorificação se não houvesse a cruz, que era a expiação do pecado do homem aqui. Aí depois veio a ressurreição, que leva Jesus, o Filho, a um estilo de vida diferente, a uma qualidade de vida diferente. Mas, por isso ele passa a ser Deus, homem vencedor, o primeiro homem imortal, eterno, e ele passa a ser o modelo pelo qual Deus terá outros filhos como ele, homens imortais, eternos. Por quê? Porque a vida eterna para nós começa aqui, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele se chama o tempo todo o Filho do Homem, para que nós nos chamemos filhos de Deus. No momento em que você aqui aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ser um imortal. Você não precisa pertencer à Academia Brasileira de Letras, e mesmo a Academia de Letras Evangélicas, sei lá, que existe por aí. Não, você já é um imortal, porque seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então você já é imortal, você tem vida eterna, e a vida eterna não começa para você depois que você morre. A vida eterna começa aqui, já começou. Por quê? Porque já subiu um homem, já tem um homem na glória, tomando o céu passo a passo para nós, homem assentado à direita do Pai em majestade, com toda autoridade. É ele que diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, é preciso que houvesse este homem aqui, o primeiro homem imortal. Nenhum anjo, meus irmãos, poderia se tornar homem, e Deus nunca entronizou nenhum anjo a reinar no universo. Nenhum. Reinar na terra é prerrogativa dada ao homem. E isso vemos o autor lembrar no versículos 6 a 8 do capítulo 2. Não é? E todas as coisas Deus sujeitou para o homem. Quando o autor diz assim, por um pouco, versículo 7, fizeste-o, no entanto, por um pouco. Nós vemos no versículo 9, assim, vemos todavia que aquele que por um pouco, tendo sido menor do que os anjos, Jesus. Então, esta palavra diz que no pecado, a posição do homem no pecado, ele não pode reinar no universo, por causa do pecado. Mas aí vem um homem, que embora como homem tenha sido feito por um pouco menor do que os anjos, ele venceu a morte, e viveu em obediência, e ganhou o direito de nos levar às maiores alturas do universo. E quem é ele? É Jesus, o Cristo de Deus. Assim, feito homem, ele traz novamente para nós o nosso destino, restaurando a nossa unidade com o Pai. Sendo menor do que os anjos por um tempo, ele sofreu profundamente por causa do pecado, e é por isso que o autor nos diz que ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. E você pergunta assim, como é que Jesus, sendo Deus, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento? Que confusão! Não, Jesus veio sem pecado, nunca pecou, mas ele experimentou a dor do sofrimento humano, e isso tudo veio como maldição sobre ele,
porque veio como maldição sobre a humanidade. Por isso Jesus nasceu, cresceu e entrou participando totalmente das nossas pressões, das nossas dores, sofrendo em si mesmo, e só assim Ele pode nos apresentar ao Pai. Você pode imaginar o que é uma pessoa tendo consciência de que nós herdamos toda essa maldição, que veio todo num pacote de maldição para nós, e vendo com os olhos abertos o mal que isso nos traz, a dor que isso nos traz. Você pode imaginar esse homem no meio de nós, tendo que lidar com prostitutas, com ladrões, com mentirosos, com hipócritas, com opressores, e ele vendo o que o pecado fazia na vida daquelas pessoas. Você pode imaginar a dor que esse homem sofreu. Você vê momentos em que Jesus Cristo faz coisas que você não espera. Por exemplo, quando ele vai entrando na cidade de Naim, que vê aquela mulher, mãe de filho único, chorando que o seu filho único estava morto no caixão, indo para o cemitério. O que é que Jesus tinha a ver com aquela situação? Ele não era da família, ele não foi chamado ali, ele não foi lá para fazer isso, e ninguém podia cobrar dele nada, porque ele não prometeu. Mas quando ele viu aquela dor, quando ele viu aquela cena, ele mandou para o enterro, abriu o esquife e disse para o rapaz: levanta, e entregou a mãe dele, porque aquilo era demais para ele. A morte é algo que Jesus Cristo nunca quis aguentar. Por quê? Porque a morte não é plano de Deus para a nossa vida. A morte não é plano de Deus para o homem. Então você vê que ele sofreu muito diante de todas essas situações. Ele vê um cego sentado na beira da estrada. Ele diz: o que tu queres de mim? O que tu queres que eu te faça? Em outras palavras, eu estou aberto para o que tu quiseres de mim. Pede, apenas diz, eu vou fazer o que tu quiseres. Ele falou assim para Bartimeu. E tantas vezes você vê como o tempo todo ele se derrama. Por quê? Porque ele sofre de ver a situação dos homens. Porque Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da sua glória para estar no meio de nós. E por isso ele sofreu demais. E é assim que quando nós olhamos em nossa volta, nós ouvimos as notícias, nós lemos os jornais, vemos cinemas e estamos cheios das notícias. Nós temos a impressão de que Jesus não destruiu as obras do diabo, não é? A Bíblia nos assegura: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas quando nós olhamos as coisas, nós dizemos: não é possível. Jesus Cristo já destruiu as obras do diabo e o diabo está solto que está. Não é? Parece até que o diabo está levando a melhor. E nós temos evidências visíveis e abundantes de que ele está soltinho, né? E como é que Jesus destruiu as obras do diabo, se o diabo continua pintando por aí e bordando? Olha, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Através de séculos e séculos e séculos, nós vemos que o grande aguilhão do terror que o diabo tem usado para vencer o homem é o medo da morte. Como o diabo conseguiu colocar no coração dos homens o medo da morte? Pelo medo da morte, o homem se reduz a nada. O homem se humilha, o homem chora. Você vê o mais valentão, quando acabou última bala do fuzil e a polícia chega com a arma em cima, ele se ajoelha, ele chora, ele pede pelo amor de Deus, ele faz qualquer negócio, porque matou tantos. Era tão violento, tão forte, mas agora, cadê a força? Cadê a coragem? Cadê o poder? Se humilha e chora.
e outras coisas acontecem com ele. Por quê? Medo da morte. Qualquer pessoa ameaçada de morte, ela se humilha e chora. Por quê? Medo da morte. Quantas coisas fazemos pelo medo da morte? Quando um rei quer vencer o outro, ele vai lá e mata. Mata o povo, mata os soldados, mata o exército, mata. E o outro rei tem medo de quê? Da morte. Então esse é o grande aguilhão que o diabo colocou na mente humana, é o medo da morte. O Senhor Jesus veio simplesmente tornar inoperante a morte. Ele provou a morte por nós. E quando ele provou a morte, ele tomou o espeto que estava na mão do diabo. A maior arma do diabo era esse aguilhão da morte. Jesus Cristo tomou. Jesus Cristo não eliminou a morte. Ele simplesmente tornou a morte inoperante. Por exemplo, todo mundo tem medo de tomar esta água, porque acham que quem tomar esta água vai morrer. Eu chego aqui, bebo da água e não morro. O que foi que eu fiz? Eu deixei bem claro que a água não faz mal a ninguém, pode beber à vontade. Então, quem queria ganhar méritos fazendo propaganda de uma água envenenada, já foi aniquilada a mentira, já acabou. Então foi isso que Jesus Cristo fez. Eu não preciso jogar água fora, eu só preciso deixar aqui e dizer, pode beber, não morre não. Aí, ó, já bebi, bebo de novo e mostro. Jesus Cristo não eliminou a morte, nós continuamos morrendo. Todo dia tem gente que morre. Se tiver dúvida, vai lá na porta do cemitério e você vai ver que as pessoas morrem. Simplesmente Jesus tornou a morte inoperante. O que é? Você pode ficar livre do medo da morte. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele provou que a morte é só uma passaginha rápida para uma coisa melhor, pelo menos para o crente. Quando ele ressuscita, ele está dizendo para, e aí morte, cadê a tua vitória? Cadê o pavor? Onde está aquela euforia de medo que você causava nas pessoas? Olha eu aqui. Quando a igreja de Esmirna estava sofrendo perseguição, os crentes estavam sendo mortos, jogavam os crentes lá de cima do Monte Pargos. Era aquela carnificina matando o crente de todo jeito em Esmirna. Jesus simplesmente, quando manda a carta para Esmirna, ele escreve a carta para eles, falando sobre isso, e dizendo para João, escreve para eles, e diz assim, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, está vendo? Mas tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E você vê que Jesus está dizendo para eles o que aqui? Olha, eu conheço a fúria desse adversário aí. Eu sei o que é estar de frente com a morte. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe não. Olha aqui para mim, eu não morri, mas estou vivo de novo. E agora é melhor, porque eu estou viva pelos séculos dos séculos. É só isso. Se você quer viver pelos séculos dos séculos, nem se preocupe com a morte. De uma vez que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não esteja nem aí com a morte. Agora não vá ficar fazendo bobagem, atravessando no meio de carro, se jogando do quinto andar, tomando veneno. Cuide da preciosa saúde que você tem. Por quê? Porque Deus não quer ser tentado. Jesus Cristo não se jogou do pináculo do templo como o diabo queria, não é? Então cuide, mas não tenha pavor.
As pessoas confundem muito as coisas. Olha, eu não aceito a doença, porque Jesus Cristo tomou sobre si as minhas dores. A minha doença, Ele levou sobre si. Capítulo 53 de Isaías. Jesus Cristo levou a doença, levou a maldição, levou a morte também. E cadê que os heróis da fé de hoje, que vão para o púlpito dizer que a sua doença é maldição, que crente que é crente não fica doente? Por que será que eles não ressuscitam a mãe deles quando morreu? Nem o filho, nem a esposa, nem o marido. Por que será que não tem uma bravura de fé e diz, levanta, que Jesus Cristo já levou a tua morte? Por que não dizem? Na hora de dizer que os outros são amaldiçoados porque ficam doentes, eles vêm na bravura de quem está sadio. Mas na hora que alguém morre, por que eles fazem o enterro? Por que eles não vão fazer enterro mais de crente nenhum? Vai ressuscitar, levanta. Por que não se recusa a fazer? Porque, meus irmãos, Jesus Cristo levou totalmente a sua doença e a minha. Jesus Cristo levou totalmente o seu pecado e o meu. Jesus Cristo levou totalmente a sua maldição e a minha. Levou totalmente a sua morte e a minha. Nós entramos em Jesus Cristo. Nunca mais doença, nunca mais morte, nunca mais maldição, até que chega a hora. É pela esperança que nós somos salvos. Na esperança nós somos salvos. E esperança que se vê não é esperança, porque se nós vemos, como é que aguardamos? Isso está escrito em Romanos. Quando você ficar doente, ore, porque o nosso Deus cura. Mas Deus cura sem remédio ou com remédio, sem médico ou com médico, com cirurgia ou sem cirurgia. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando você tiver com problema de saúde, ore, peça para a igreja orar, ore pelo médico e vá. Porque se Deus tiver que lhe curar, se Deus não tiver que lhe curar, pode fazer todas as cirurgias, pode ir nos melhores médicos que não vai ter. Jesus Cristo levou tudo, é completo, é cabal, é certo. Jesus fez um trabalho completo, total no Calvário. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para não interpretarmos mal a palavra de Deus e não ficarmos jogando nos ombros dos outros um peso maior do que nós podemos carregar. Jesus Cristo tornou a morte inoperante, mas ele não eliminou a morte. Paulo morreu, Pedro morreu, João morreu, todo mundo ali cheio do Espírito morreu. Não é? Então por que eles não estão vivos até hoje? Estão vivos sim, mas não aqui. O medo da morte coloca muitas pessoas a perderem a alegria de viver. Mas os verdadeiros cristãos vivem e vivem eternamente em Jesus, porque Jesus Cristo já venceu a morte. Cristo sofreu todas as nossas dores. E por isso ele pode se identificar conosco nas dores, nas frustrações, na rejeição, nas crueldades que fazem conosco, em todas as coisas. Nós devemos que pensar da mesma forma que aquela mulher tocou na veste de Jesus e foi curada. Nós também podemos e devemos procurar essa cura. Devemos procurar. Quando você pedir a cura, orar pela cura e não for curado, não pare por isso de orar. Continue orando, sabendo que Jesus Cristo já fez o trabalho total por você. Não é? Meus queridos irmãos, neste momento eu estou anunciando a abertura de uma escola online. Eu os convido neste momento a participar comigo desse estudo, onde nós vamos ter uma imersão no estudo da palavra, com estudos exclusivos, onde nós vamos entrar direto na profecia, na palavra de Deus, para estudarmos juntos. Por favor, inscreva-se nesse link que você está vendo aí no vídeo. Parte do dinheiro será destinado para o projeto social Casa de Maria e Marta.
Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. Um grande beijo, muito obrigada.